Alô, alô, turma do Política ao Quadrado. E aí, tudo bem com vocês? Lívia, Carolina, como é que você tá? Oi, amigo, tudo bem? Tudo bom, amores? Tudo jóia. Hoje a gente vai bater um papo com quem, hein? Olha só, nós estamos aqui hoje com Beto Albuquerque. Beto é advogado, é filiado ao Partido Socialista Brasileiro desde 1986, partido pelo qual foi deputado estadual e deputado federal, representando o Rio Grande do Sul. E é pré-candidato ao governador do estado sul-rio-grandense. Tudo bom, deputado? Tudo bom, Lívia? Caio, abraço a todos. Obrigado pela presença, deputado. A honra é minha. Deputado, vamos começar falando da sua juventude, da sua adolescência, na verdade. O senhor começou a trabalhar com 15 anos de idade e aprendeu... 14, mais novo ainda, 14 anos de idade, e aprendeu mecânica com seu pai, o Telmo Lopes de Albuquerque. Inclusive, o seu próprio trabalho o ajudou a custear as despesas com a sua faculdade de Direito na Universidade de Passo Fundo, onde o senhor iniciou a sua militância política. O senhor presidiu o Diretório Acadêmico América Latina Livre, antes mesmo de se filiar ao PSB. Dando um salto cronológico para 2021, ano em que o senhor lançou o livro Liberdade, Igualdade, Humanidade, são também nossas façanhas. Um título que traz consigo o lema da bandeira do Rio Grande do Sul. Quem era o Beto que começou a trabalhar ainda na adolescência e quem é o Beto que lançou esse livro? O que te aproxima e o que te afasta daquele Beto que aprendeu tão novo um ofício com seu próprio pai? Olha, na realidade, era uma época bastante difícil. Meu pai e minha mãe não eram pessoas com acúmulo material, eram trabalhadores, né? Minha mãe era costureira, meu pai era mecânico, e eu tinha objetivos pela frente e vi que ali não teria condições de haver qualquer tipo de financiabilidade dos meus objetivos, quem sabe de uma faculdade e assim por diante. Então, decidi começar a trabalhar bastante cedo, né? Minha primeira carteira de trabalho assinado foi em 1977, se eu não estou enganado. Eu tinha 14 anos, fui trabalhar de empacotador num supermercado. Foi minha primeira experiência de trabalho. E, posteriormente, eu comecei a me dedicar à lida profissional que o meu velho e outros dois sócios dele tinham, né, que era uma oficina mecânica em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, e fui aprendendo e trabalhando. Acabei logo ali na frente substituindo o pai na atividade, né? Ele se aposentou cedo, porque também começou a trabalhar muito cedo, e eu fiquei financiando a minha faculdade, primeiro de História, depois de Direito, a partir do trabalho na oficina mecânica. E a gente tinha assim, uma clientela muito qualificada, e isso, como tu dissestes, acabou sendo super interessante na minha primeira eleição, em 1990, porque eu era o guri da oficina mecânica, como diz aqui no Rio Grande do Sul, o graxeiro, mas também era o agitador do movimento estudantil, da defesa do consumidor na cidade. Fazia parar a universidade, fazia greve, subia na mesa do reitor, Meu né? Deus! Parava o RU para falar, lutava contra as mensalidades, porque é uma universidade privada, né? Tudo era muito difícil para todo mundo que estava ali, era muito caro, sempre foi, ainda é, infelizmente. Mas era a única alternativa que nós tínhamos na região ali. Nós não tínhamos universidade federal, né? Naquela época, lá de 1984, 85, a maioria das universidades federais não tinham, veja que loucura, não tinham sequer cursos noturnos. Nossa. Então, o trabalhador para estudar na Universidade Federal naquela época, só se ele fosse guarda noturno, né? Ele trabalhava na madrugada e estudava no dia. Sim. Isso, felizmente, foi mudando, e eu não tinha outra opção a não ser pagar para fazer a faculdade, que foi o que eu fiz, e graças a esse trabalho, né, que também me permitiu ter um protagonismo no movimento estudantil, na comunidade. Eu também presidi a Associação
faço Fluminense de Defesa do Consumidor, eu coordenei no Estado a Juventude Franciscana, eu tinha uma inserção também vinculada à Igreja Católica, né? E eram tempos, né, onde se começou a discutir as questões de propriedade, de terra, de assentamentos, né? Tudo começou mais ou menos naquela hora. Acabei também integrando o movimento de justiça e direitos humanos, que se criou em razão de tudo isso. Então, eu tive sempre a indignação junto comigo, né? Eu sempre digo que o jovem que perde a indignação é porque envelheceu precocemente. Nós temos Continua briguento e indignado, Beto? Não, eu não sou mais briguento, mas eu sou indignado diante da injustiça, né? Diante da fome, do desemprego, do negacionismo, do retrocesso, do atraso, de tudo isso que a gente está vendo no Brasil. O Rio Grande do Sul tem uma tradição também, né, muito militante. O gaúcho tem várias tradições, o gaúcho, né? Na cultura gaúcha, do seu território, né, do seu jeito de falar, do seu jeito de se vestir, de tomar uma pinga, um chimarrão e tal, mas o gaúcho tem tradição de luta, né? Isso é uma história do Rio Grande do Sul. Então, a gente tem tradição de luta, eu acho que é uma prerrogativa, um predicado, melhor dizendo assim, muito interessante, que vai um pouco sempre para a política ou não. Às vezes até eu acho que prejudica, né? Muitas vezes o cara está torcendo mais contra o outro do que pelo seu sucesso. Um pouco da herança da Revolução Farroupilha lá atrás, né? Em 1835. Mas a tradição é de luta, e eu sempre fui um cara indignado, não pela minha circunstância, mas pela falta de oportunidade que lá atrás existia e que hoje muito mais faz falta uma oportunidade, uma descoberta de um talento, uma escola pública com tecnologia, com inovação, né, que te inclua nesse cenário novo da indústria 4.0, e aí você vai na escola pública nossa, estadual, aqui no Rio Grande do Sul, você não encontra nada disso, você não encontra ensino em tempo integral, você não encontra um laboratório para desenvolver software, você não encontra um laboratório de robótica, de química, física, matemática, como em vários estados nós temos e vemos o quanto é importante investir no adolescente, no jovem, enfim, no ensino fundamental e no ensino médio, como forma de formação de caráter e também de definição profissional, empreendedorismo, trabalhador, cara que vai estudar mais para poder fazer uma faculdade, um doutorado, um concurso público, enfim, são coisas que a gente não encontrava lá atrás, né, e que continuam, infelizmente, agora, inclusive, em maior escala, né? Eu acho, Beto, que a gente vai até chegar a falar sobre isso mais detidamente. Mas, Caio, só um minutinho. Peraí, só um minutinho. Deixa eu perguntar para o Beto, o que mudou, então? Porque a indignação deu para a gente perceber bem. O que mudou do menino de 14 anos para o Beto que escreveu o livro? O que mudou foram as responsabilidades, né? Quando você vai assumindo tarefas, eu fui 8 anos deputado estadual, depois fui 16 anos deputado federal, foram 24 anos consecutivos, um atrás do outro, de mandatos, só interrompi um ou outro, porque eu fui 2 vezes secretário de Estado de Transportes no governo do Olívio Dutra, depois de Infraestrutura, mais recentemente, em 2010 até 2012, do Tarso Genro. Foram experiências super importantes, porque, às vezes, do lado de cá do balcão é fácil fazer a crítica, é fácil ser oposição no Brasil, né? Sim. O difícil é o cara pegar, como diz o gaúcho, o boi pela aspa e dominar ele, resolver o problema, né? Reclamar do problema, achar culpado é a prática mais velha que eu conheço na política, mas mostrar um problema e dizer qual é a solução para ele é mais difícil. Então, as responsabilidades vão amadurecendo você, né? Você vai percebendo que precisa resolver as coisas, e quando você já foi oposição, já foi governo, já teve no legislativo, no executivo, né, você começa a medir a responsabilidade em relação a tudo isso. Então, o que muda
é apenas o jeito de fazer as coisas, né? Sim. De se envolver, realizar. Quando a gente é muito jovem e está na vanguarda e está no protesto, você está livre para fazer isso, né? Você não tem responsabilidade nenhuma com o fato, se o fato vai ser concluído ou não vai. Eu quero saber do hospital, cadê o hospital? Bom, mas se você estivesse no governo, você teria que fazer o hospital, né? Sim, exatamente. São coisas que mudam com a idade, mudam com o tempo, né? E aí o cara fica meio preferindo ser uma metamorfose ambulante do que ser aquela opinião formada sobre tudo, entendeu? Tá certo. Roberto, o senhor falou que o senhor teve prestes a assumir uma enorme responsabilidade no ano de 2014, né? Que o senhor foi vice da Marina Silva depois da tragédia em relação ao líder Eduardo Campos, né? Eu queria saber algo específico em relação a essa luta, relacionada à campanha, a percepção que o senhor tem dessa campanha. Eu vi recentemente um Roda Viva com o João Santana e ficou dessa campanha que aquela propaganda dele em relação à independência do Banco Central foi algo que minou a candidatura da Marina Silva. Ele respondeu, contra-argumentou, falando assim, poxa, que campanha é essa que uma propaganda vai destruir ela, né? Eu queria saber um pouco dessas dificuldades, saber se essa campanha realmente passou da conta a questão belicosa, a questão de propaganda, a questão de fake news, e a sua impressão sobre isso, se realmente o motivo principal da Marina ter caído foi essa questão dessa propaganda ou vários outros fatores contribuíram para isso? Bom, lá em 2014 eu era candidato a senador inicialmente, né? Era líder da bancada do PSB na Câmara Federal e fui o coordenador da preparação da candidatura do Eduardo Campos a presidente. Eu e o Eduardo, eu cheguei antes no PSB que o Arraes e o Eduardo, né? Eles chegaram 4 anos depois. Eu cheguei em 1986, vai fazer agora 36 anos em março que eu me filiei no PSB e até hoje é meu único partido. Bueno, então a gente convivia não só politicamente, partidariamente, nós fazíamos férias juntos com a família, filhos, assim por diante, tínhamos uma amizade quase como irmãos. E aquela morte não estava previsto, né? Nós lutamos 25 anos para criar um líder nacional competente, um governador que montou o que hoje é a maior rede de escolas em tempo integral do Brasil, lá em Pernambuco. Revolucionou o Estado, enfim, aí cai o avião na metade da campanha. Foi um choque muito grande e eu fui conversar com a família do Eduardo lá em Pernambuco, com a Renata, enfim, o João, que hoje é prefeito, né, o Pedro, e havia um certo consenso de que eu tinha a memória de tudo e de todos os compromissos e programas que o Eduardo Campos havia apresentado na pré-campanha, depois já nesse início de campanha, porque eu acompanhei nos 2 anos que eu fui líder da bancada todas as agendas dele, na reunião com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais ao sistema financeiro. Então, eu tinha, de fato, essa memória e eu, como um fiel escudeiro e não apegado assim pessoalmente às coisas, eu renunciei à minha candidatura de senador, que estava sendo me cedida pelo Pedro Simon, no Rio Grande do Sul. Era a vaga do Simon, que deixou de ser candidato, eles me apoiaram. O palanque do Eduardo no Rio Grande do Sul era o governador Sartori, que se elegeu, inclusive, e por isso nós fizemos uma aliança, que esse era o palanque que a gente construiu para o Eduardo Campos e para a Marina. Bom, aí o cara morre daquele jeito, estupidamente. Eu renuncio, assumo a vice da Marina, a Marina vira candidata. Acho que ela errou na chegada, quando quis mudar o programa de governo, que já estava pronto, e ao mudar, tocou em pontos sensíveis desnecessariamente. Agora, o João Santana é um escroto, né? Isso não é um publicitário, ele é um bandido da comunicação. E não foi a notícia do Banco Central que nos afetou, né? Foi o baixo nível, o jogo sujo, né, a baixaria que foi criada na campanha da Dilma por obra desse pretenso publicitário. Isso não nos derrotou. Que venceu 8 eleições, hein? Veja bem, isso não afetou o resultado da eleição.
Isso nos destruiu o coração ao sermos atacados desrespeitosamente, né, por um publicitário de uma campanha do nosso campo político. Isso nos feriu tão profundamente, de forma tão inesquecível. Você vê uma cena que ele põe, eu e a Marina, as mãos tirando a comida de cima da mesa do pobre. Quer dizer, pô, cara, a origem minha, a origem da Marina, né, são origens muito parecidas, origens na pobreza, nos construímos lutando, continuamos lutando, e aí o cara apronta uma dessas aí, isso nos feriu profundamente, ao ponto de nós votarmos no segundo turno no Aécio. Mas, Beto, por que vocês não responderam isso? Por que a Marina não chegou a responder isso? É um questionamento que o João ele coloca. Por que não Mas, Caio, nós tínhamos que ter 2 semanas de propaganda para ter um dia de propaganda da Dilma. Isso é verdade. Entendeu? Então, a propaganda era muito tu vê que, além de tudo, o João Santana é mentiroso, porque ele tinha um universo de tempo de televisão. Pô, o cara faz uma crítica de 2, 3 minutos, eu tenho 1 minuto por programa. O tempo, Beto, parece que era 12 minutos. 12 contra 1,20. Nós tínhamos 1,20. Veja, é impossível você responder, você perder tempo com isso. Então, aquela ferida ficou. Claro que eu tenho dito, inclusive, aos companheiros do PT, aquilo ali foi o nosso divórcio, né, cara? Porque para te ter uma ideia, Lívia e Caio, eu, em 1989, coordenei a primeira campanha do Lula contra o Collor. Né? Vocês nem eram nascidos, são tudo novos aí, né? Uhum. Eu, na metade norte do estado, eu coordenei a campanha do Lula em 94, em 89, 94, 98, as 3 derrotas do Lula. Depois coordenei ali na metade norte do Rio Grande do Sul as 2 vitórias do Lula, né, que foram em 2002 e 2006, até 2010. Fui vice-líder do governo. Sim. Ajudamos a Dilma a se eleger e fomos por uma legítima candidatura do Eduardo Campos, depois da Marina e eu, e sofremos um ataque Putin na Ucrânia naquela campanha, entende? Bombardeio de madrugada. Nos divorciamos, né? E hoje eu tenho dito, olha, vocês nos feriram a alma, né? A nossa história, né? O nosso coração, mas hoje o negacionismo, o nosso inimigo, é tão comum que não há nada que impeça que devamos lutar para estarmos juntos agora em 2022, para derrotar esse projeto que está aí. Então, essa história ficou marcada para nós. João Santana, eu tenho ele na mais baixa conta de avaliação pelo que ele fez naquela campanha eleitoral. 2018 não era um momento, talvez, então, de tentar, eu não vou falar a palavra se vingar, mas tentar, enfim, vencer essas mentiras, etc. Por que vocês ficaram neutros na campanha de 2018? Você foi a favor dessa posição? Não, eu queria ser candidato a presidente, cara. Eu lutei dentro do partido, eu tinha sido candidato a vice-presidente, a Marina tinha feito uma filiação democrática, que nós chamamos, depois ela saiu para tentar consumar a formação da rede, e eu fiquei dentro do partido defendendo que o PSB tinha que ter candidato próprio em 2018. É o maior encontro que um partido político pode ter com o povo brasileiro, é a eleição presidencial. Participar das entrevistas, participar dos debates, dos embates, fazer campanha, viajar aos estados, falar com a imprensa, encontrar pessoas. Quer dizer, eu lutei para que eu fosse. Bom, se não fosse eu, fosse outro, mas deveríamos ter candidato, exatamente para fazer os contrapontos, não só do passado, mas também do futuro e das próprias avaliações, né, que tínhamos na eleição. E o PSB acabou, por interesses mais de candidaturas regionais ou de candidaturas de governadores, escolhendo o caminho que eu acho absurdo, de omissão, né, para neutralidade não existe, né, cara, em política. Então, quando você não tem um candidato, você tem que escolher um. E, ao não escolher nenhum, você trouxe para dentro do partido diferentes vertentes políticas que acabaram, inclusive, criando, ao longo desse período, contradições inaceitáveis para um partido socialista brasileiro, né?
no qual eu estou filiado há 36 anos. Então, ali foi um erro não ter candidato, né? E eu digo, eu lutei, não é por falta de candidato, eu lutei para ser, e tenho certeza, não importa se eu ia fazer 1, 2, 5 ou 10%, importa que nós íamos estar ocupando nosso espaço, as pessoas conheceriam o pensamento do PSD, a visão que nós temos sobre o Brasil, sobre as coisas, sobre o povo, né, sobre a universidade pública, a saúde pública, a infraestrutura, enfim. Saberiam, a gente perdeu a oportunidade de mostrar a nossa cara e nos apresentarmos ao Brasil naquela eleição de 18. Foi um erro. Beto, vamos aproveitar esse clima que a gente está falando sobre pragmatismo muito grande, certos tipos de traições, que eu quero te fazer uma pergunta que eu nunca fiz para nenhum político que veio até aqui conversar com a gente. Eu fiquei curioso. Eu não fiz essa pergunta nem para o Pedro Simon, você citou o Pedro Simon, que já esteve aqui, é o político mais longevo que nos deu a honra de... É uma grande liderança, uma grande referência. Exatamente, com toda a experiência dele, nem para ele eu fiz essa pergunta, mas você também tem muita experiência, 36 anos filiado a um partido, 24 anos de mandato legislativo ininterrupto, secretarias de Estado, etc. Na sua opinião, o que é imperdoável na política? O que veta qualquer tipo de aliança ou de retomada de relações? Existe isso? Existe, mas se o inimigo é pior do que isso, a gente pode superar e tem que ter um pouco de resiliência, que é o que está acontecendo em 22. Uhum. O inimigo é muito pior do que as nossas broncas havidas no passado e as razões das nossas broncas, distâncias e divisão. Agora, o imperdoável, eu acho, é o político que não tem limites. Uhum. É aquele cara que, se ele precisar pisar no pescoço da mãe dele para atingir o objetivo, está cheio de cara por aí hoje. Inclusive candidato a presidente. Para chegar no seu objetivo, ele pisa, né? Esse é o pior político, né? Porque você vai dar o poder a ele e ele vai fazer isso com as outras pessoas. Então, isso eu acho imperdoável, porque a democracia é um espaço, né, para a gente conviver com as diferenças, para a gente debater essas diferenças, para a gente aprender o respeito em relação a quem pensa diferente, quem sabe até, em determinados momentos, ter a sapiência pela necessidade ou pelo momento, você compor até com diferentes no governo, né, para poder atingir objetivos, que eu acho que é o que o Lula está tentando fazer, ao praticamente decidir que quer o Alckmin de vice, ele está resiliente e enxergando que ele precisa ampliar o seu leque de contato mais ao centro, né? Então, o político sem limite é imperdoável. E o jogo sujo, né? O jogo sujo é inaceitável, né? Ainda mais quando ofende a moral, a honra, a história de uma pessoa, né? Fake news, desinformação, isso é tudo muito, muito imperdoável, né? Certo. Deputado... Consegui responder essa primeira pergunta? Agora eu vou estabelecer uma tradição e vou perguntar para os próximos políticos, e aí depois a gente faz uma comparação, Caio, aí chega Tu sabe, Olívia, eu tenho uma frase que choca muita gente, mas ela é uma verdade. Eu digo que a única certeza absoluta que a gente tem na política é que a gente vai ser traído. Sim, eu acho que eu já ouvi algo parecido. Isso é certo, e às vezes de quem está mais próximo do que tu imagina. Difícil, né? Mas a gente gosta de política mesmo. Assim. É um ambiente belicoso. Sim. É hostil, é hostil. É hostil. Campanha eleitoral, olha o nome, campanha, remete a isso. Sim, verdade, campanha militar, né? Deputado, vamos avançar um pouquinho. A gente sabe que o Brasil viveu um sistema político partidário, um sistema político bipartidário durante 13 anos da ditadura militar. A Constituição de 88, porém, ela consagrou o pluripartidarismo. Hoje nós temos, se eu não me engano, 33 diferentes partidos registrados no TSE. E um dos assuntos do momento é a formação do sistema de federações partidárias. Eu queria saber, na sua opinião, quais seriam as vantagens e as desvantagens desse sistema
incluindo para o seu próprio partido, o PSB. E, Beto, dá um furo para a gente. Essa federação do PSB vai sair ou não? Porque eu fico dando F5 toda hora para ver se saiu uma nova notícia. Eu não aguento mais. Bom, eu também não aguento mais falar desse jabuti chamado federação. É o ditado aqueles, jabuti não sobe em toco. Tem um jabuti em cima do toco, alguém botou ele lá, né? Mas deixa eu te falar. Primeiro, partidos políticos mesmo no Brasil, acho que a gente tem aí uns 5, 6 partidos. Primeiro, a gente não tem 30 ideologias, né? Uhum. E o jeitinho brasileiro fez com que se tivesse 33 ou 36 partidos, já não sei se já não estamos em 36 partidos. A grande maioria são balcões de interesses, de negócios, não é política, não tem nada de republicano, de democrático. Os caras se servem do partido, né, das verbas que o partido faz, deformam e trazem só desesperança, né, à população sobre a política. Então, é a própria política, ao fazer as coisas erradas, que puxa para ela a crítica contundente e a desesperança da população sobre a política. É por isso que os negadores da política, a exemplo desse cara lá da Ucrânia, né, atraiu tudo de ruim, agora atraiu, inclusive, esse porquê. Ele negava a política, o cara aparecia atirando no parlamento. Uhum. E a gente está vendo muito crescer o sentimento da não política, né, da negação da política, fruto disso, que é um absurdo, 36 partidos políticos, né, fazendo uma coligaçãozinha na proporcional para ter um deputado, 2 deputados, dizer que é partido, ganhar um pouquinho do fundo partidário, fundo eleitoral, quer dizer, o troço mais mesquinho possível. Então, eu acho que nós temos aí uns 6, 7 partidos de verdade que têm cobertura nacional, que governam, Uhum. prefeituras e tal, tem boas bancadas bastante representativas e tudo mais. A federação ela surgiu como apelo de partidos históricos que não cumpririam a cláusula de barreira, Uhum. que eu sou defensor há muito tempo. O PSB, aliás, quando, eu acho que faz o quê, uns 12 anos atrás, foi definido mais até, foi 2006 pelo STF, né? Veja, aquela eleição de 2006, o PSB se preparou para fazer 5% do eleitorado, era 5% a cláusula de barreira. E nós concordávamos, porque aquilo ia ser uma limpa de partido que não está a fim de fazer eleição. Uhum. Sim. Hoje a gente se aproveitar da eleição. Partidos, né? Exato, naquela época, acho que ficaríamos uns 5. Sim. E aí, infelizmente, para nossa decepção, a própria Justiça Eleitoral anulou a norma e ressuscitou os monstrinhos todos que estão aí até hoje, né? Fazendo de conta que são partidos. Agora, você tem partidos que não atingem cláusula de barreira, mas tem história. PCdoB, 100 anos. Eu conheço a história do PCdoB, tem bons quadros políticos. Uhum. Né? O Cidadania, que tem origem também 100 anos lá no PCB, né? E tantos outros. A federação, agora, quando foi votada no ano passado, foi para acudir, socorrer, solidarizar-se com esses partidos que precisam, digamos, de uma federação para sobreviver. Mas logo, o brasileiro é muito inventivo, né? Logo já virou um disfarce de coligação no proporcional. Qual é a necessidade que o PSB tem de fazer federação com o PT e o PT com o PSB? Nós não estamos preocupados com a cláusula de barreira, nem o PT, nem o PSB. Uhum. Né? Nós temos chapa própria para disputar a eleição de deputados estaduais, federais, sempre tivemos, foi sempre a nossa praxis, porque nós sempre desejamos crescer, renovar os nossos quadros, e nada melhor que uma eleição e outra, e chapas próprias para você fazer surgir lideranças e tal. Como agora surgiu, como parece assim, o PSB praticamente apoia o Lula 100% para presidente, mas parece que nós estamos obrigados a fazer isso desde que a gente aceita a federação. Mas tem coligação, ainda existe coligação. Sim. Na majoritária. Majoritária. Uhum. Então, por que, eu não sei, criamos
um negócio que está ficando xarope, então a gente está perdendo tempo de que tem que ter a federação. Mas por que mesmo que tem que ter a federação? Não chega o nosso apoio de 100% do PSB ao presidente Lula para ele voltar a ser presidente? Tem que ter a federação na mala, na bagagem? Essa é a pergunta do Jair Nicolau, é um grande estudioso de eleições, pesquisador, que ele fala, eu não consigo entender por que o PSB, que é um partido estruturado, o PT também é um partido estruturado, precisam ter uma federação, já que a federação, como o senhor bem explicou, é essa questão para tentar salvar esses partidos pequenos históricos. O que o PSDB, eu queria saber objetivamente, assim, o que o PSDB ganharia com isso? Nada, não ganha nada, o PSB não ganha nada, ganha a certidão de óbito dele em 5, 6 anos. Porque é isso que ocorre quando você engessa 4 partidos a fazer sempre a mesma coisa no plano estadual e em 5 mil municípios quando for a eleição municipal. Só que os municípios têm realidades diferentes. Quem disse que nós somos, ou estamos, ou poderemos estar em 5 mil municípios coligados com o PT, com o PCdoB e com o PV daqui a 3 anos? Quem que disse isso? São realidades diferentes, às vezes são até adversários, dependendo da circunstância. Esse negócio de você praticamente diluir as direções dos partidos para uma grande coordenação de 50 pessoas da federação é um negócio maluco, ou seja, todas as direções municipais dos partidos da federação não decidirão as eleições municipais. Quem decidirá as eleições municipais será 50 iluminados que farão parte da Assembleia Geral da Federação e dirão quem será o candidato ou candidata de Porto Alegre, de Florianópolis, de Curitiba, de Criciúma, de Arvorezinha, no Rio Grande do Sul. Como é que tu imagina que isso possa dar certo, gente? Então, eu não sei, claro, eu respeito a consideração de que, do ponto de vista político, ideológico, filosófico, né, se a gente pudesse ter campos políticos definidos através de federações, talvez melhoraria as coisas. Uhum. Mas a gente sabe que isso leva muito tempo. O Uruguai hoje tem frente ampla, do lado mais à esquerda, tem outras frentes, mas isso foi um aprendizado de muitos anos. E nós criamos um instrumento que era para uma finalidade, estamos transformando ele para outra finalidade, colocando quase como um obstáculo para um partido apoiar um candidato a presidente. Eu fico assim, mas vem cá, o PT não quer o nosso apoio, só quer o PSB. Se o PSB fizer a federação, não, vamos lá, eu quero eleger o Lula, cara, eu quero derrotar o Bolsonaro. Uhum. O PSB pensa dessa forma. Agora, deixa a federação de lado, nós queremos só coligar, né? Nós queremos coligar, é isso. Então, a federação, tão pouco tempo para reflexão, que não tem como fazer. Eu ousaria te dizer, Lívia, que o PSB não vai fazer federação com o PT. Tá. Não é problema com o PT. Né, porque o PSB vai apoiar o Lula, isso eu te digo também, o PSB 100% vota, apoia, coliga com o Lula, sendo o Alckmin filiado no partido ou não, nós vamos apoiar o Lula. Né? É o que está posto aí, é uma escolha que tem que ser feita no Brasil, que Brasil nós queremos a partir de 2023. Este que anda para trás, ou para os lados como caranguejo e nega tudo, ou a gente quer voltar a ter oportunidades para quem mais precisa, de um país que, de fato, olhe para o povo, né, com empatia, né, de todas as dificuldades que nós estamos vivendo. Então, acho que a gente está perdendo muito tempo, é minha opinião. E eu, no PSB, defendo a federação com o PCdoB e PV. Não vejo nenhum problema, porque nós vamos atender o PV e ao PCdoB daquilo que eles precisam, que é de solidariedade dos partidos. Agora, nós e o PT não tem fundamento ter uma federação, sinceramente. Por curiosidade, o José Dirceu escreveu um texto ontem ou hoje para o Poder 360, instigando assim, os partidos a se federarem, aliarem também com o centro para enfrentar dizendo ele, né, ele fala de enfrentamento do nazismo e o risco, né, que inclusive se tem da não aceitação eventual da vitória da esquerda, né? É o argumento que ele usa. Não, é verdade, mas a gente
não precisa estar federado para lutar contra esse tipo de atitude, né, de ranços autoritários que a gente sabe, está evidente, né? O cara acabou de ir lá apertar a mão do Putin, solidariedade do Brasil, Putin. Então, a gente sabe com quem nós estamos lidando, né? Certo. Beto, vamos falar em alternativas, então. Em março do ano passado, numa página do Diretório Estadual do PSB do Rio Grande do Sul, há críticas bem incisivas feitas por você ao ex-presidente Lula. Você disse no texto que tinha certeza que o Brasil poderia ser melhor sem Lula e sem Bolsonaro, que não existiria nada de Lula como um líder da esquerda, e que você esperava que em 2022 o Brasil, ao invés de escolher entre o menos pior, escolhesse o melhor. Hoje, a gente já entendeu como está a configuração, o PSB se encaminha para um apoio à candidatura do Lula, seja federado ou não. Mas quando começaram as tratativas, quando o PSB começou a falar de eleições nacionais, qual que era a sua proposta, Beto? Que você disse em 2018 que você achava que o PSB deveria ter aproveitado a herança de 2014 e colocado um candidato próprio. Qual que era a sua alternativa para essa eleição de 2022? Uma alternativa era a gente ter um candidato, eu repito, eu acho muito importante para um partido político ter candidato a presidente da República, mesmo que ele não vá ter condições de fazer um espetacular desempenho em segundo turno. Entendi. Mas mostrar, participar, né, diariamente das entrevistas, onde está, dos debates, isso é super importante. Eu, particularmente, também gosto muito do Ciro. O Ciro já esteve no PSD. Aliás, se o Ciro tivesse ficado no PSD quando morreu o Eduardo Campos, mas ele, o irmão dele, o Cid, enfim, todo o grupo político deles decidiu sair para apoiar a Dilma em 2014. Se ele tivesse ficado no PSB, ele seria o candidato após a morte do Eduardo. Veja como o destino, às vezes, atropela quem se apressa demais, né? É a virtude do Maquiavel, né? Então a gente tem muito respeito pelo Ciro. Eu tenho uma convivência muito boa, né, de alto nível com o PDT, que é um partido trabalhista que tem muita força no Rio Grande do Sul, sempre teve. Sim. Né? Juliana Brizola, que é candidata a deputada federal, agora personifica essa história toda de luta pela educação, que é a minha prioridade 1, 2, 3, 5, 10 como governador, né? Reerguer a educação no Rio Grande do Sul. Então, nós temos diálogo com essas outras frentes. Então, eu defendi, olha, vamos fazer candidato. Não, tudo bem, é muito difícil, não tem recurso, não se sabe, depois não vai ter recurso para financiar os deputados federais, os governadores e tal. Não, mas eu viajo com a Gol, com a TAM, com a Azul, não tem problema, não preciso de jatinho, não. Né? Vou fazendo live na descida do avião, na subida do avião, e fazendo meus contrapontos aos adversários, sem nenhum problema. Acabou que não chegamos a esse denominador, eu vi que não ia pegar, tentei até convencer o Renato Casagrande, que é o nosso governador do Espírito Santo, se ele não topava ser candidato, ele achou que não tinha como ir agora, enfim. E aí, bom, foi se consolidando a ideia da polarização, porque a polarização não é uma escolha dos partidos, a polarização é uma escolha do eleitor, né? Então, se Lula tem 42 e Bolsonaro tem 28, é porque esse universo de 70% do eleitorado brasileiro está olhando para um para o outro. Não tem espaço. Muito difícil agora, faltando aí pouco mais de 6 meses para a gente votar no presidente da República, que alguém consiga chegar e tirar 15 pontos do Bolsonaro ou 15 pontos do Lula e virar a terceira via, como se fala muito. Terceira via existe na mente dos políticos, mas na mente do eleitor existe um comparativo de como foi com o outro, como é que é agora, então eu gosto mais do outro. Até porque líder não se cria na eleição. Sim. O cara quer ser líder, abdique-se de tudo, vá percorrer o Brasil, passe 4 anos falando e tal, que você vai
se transformar numa liderança nacional. Eleição, quem tem, como diz no Rio Grande, a gente fala bala na agulha, né, que é bala na porta, quem tem vai, quem não tem não vai conseguir. Então, diante da polarização, qual é a escolha do PSB? É Lula, não tem nenhuma discussão, não tem nenhuma discussão. Não há nenhuma discussão. A terceira via tem a esperança desses 30%, de repente, né, que hoje está extremamente fragmentado, eventualmente se unirem e tentar alcançar aí 18%, etc., até junho por aí. Essa é a grande esperança dela, mas realmente tudo tem mostrado que o povo já escolheu algum lado. Né? Como diz, né, Caio, a esperança é a última que morre. Sim. Só que nós temos tido aí ao redor de 35%, 40% de abstenção, voto branco, voto nulo. Tem sido uma marca isso. Esses caras não vão, infelizmente, mudar agora nessa eleição. Então, não tem espaço. Na realidade, não tem espaço. Tem gente boa disputando a eleição. Vamos ter bons candidatos. Mas, veja, em 18 tinha também bons candidatos. Né? E o Brasil escolheu o Bolsonaro. Né? Não foi por falta de candidaturas inteligentes, boas, competentes, experimentadas, que sobrou o voto do Bolsonaro. Foi uma escolha. Né? Muitos já se arrependeram. Sim. Né? Uns demoraram mais, outros menos, mas eu que convivi 16 anos na Câmara com o Bolsonaro, não apostaria um centavo nele, porque eu conheci ele, e ele é o político mais coerente. Ele é isso aí, e sempre foi isso aí que a gente está vendo. Isso. Eu só quero fazer uma correção aqui, que eu falei fortuna, né, do Maquiavel, mas, quer dizer, eu falei virtude naquela hora. É fortuna, mas né? é a fortuna, né? Isso, é a sorte. É a sorte que o estadista tem que ter, né, para chegar ao poder, etc., e se manter lá. Então, talvez realmente esse movimento do Ciro tenha sido muito apressado para o destino político dele, né? Muita gente tem falado isso. E o Lula é um bom candidato, tem um recall comparativo em relação ao atual governo, tanto na economia, na inclusão social, é muito grande, né? A vida das pessoas piorou muito, né? O desemprego cresceu muito, a desesperança, a fome, né? Cara, a fome é um troço absurdo nas grandes e médias cidades, olhos vistos, só não enxerga quem não quer, só nega isso quem não quer. Isso não é um problema alheio aos governos, não, é um problema dos governos, da má condução da economia, da inflação alta, dos juros altos, do preço da alimentação nas alturas, dos combustíveis, do gás, do aluguel, do transporte, tudo isso exclui as pessoas, né? Exclui as pessoas. Então, é um comparativo, né? E o comparativo que a massa fez, em que pese o Lula não ser o mesmo do ponto de vista etário, já está mais velho, em que pese a economia mundial não ser a mesma daquela quando ele foi presidente, as circunstâncias do Brasil não serem as mesmas de hoje, ele se coloca como alternativa objetiva, né? Assim como o governo da Dilma ajudou o Bolsonaro a se eleger, o governo do Bolsonaro vai ajudar o Lula a ganhar a eleição. É isso que está acontecendo na prática. O Lula está aproveitando a fortuna, né? A fortuna do Maquiavel. Exatamente. E, de algum modo, o governo do Eduardo Leite vai te ajudar aí na reeleição do Rio Grande do Sul. Eu queria saber como é que estão as tratativas dessa pré-candidatura e o que o senhor vislumbra, assim, como projeto para esse estado que tem passado por dificuldades financeiras, assim, de décadas, é muito forte, sem capacidade de investimento, etc. Como é que o senhor pretende virar essa mesa? Olha, o Eduardo Leite é uma surpresa positiva para a política do Rio Grande do Sul, muito embora eu tenha várias divergências com ele, mas ele é um cara jeitoso, ele é comunicativo, ele é um cara de diálogo, ele conseguiu estabelecer uma forma, não vou entrar nos detalhes aqui, de relacionamento com a Assembleia muito produtiva, aprovou coisas que nunca ninguém tinha aprovado. Enfim, ele evoluiu, mas ele também, como de resto prefeitos e governadores, não só ele, outros, claro que eu estou somando a habilidade dele como um predicado positivo. O período da pandemia, que foi uma desgraça para o povo, foi uma bonança para os governos. Por quê? Os preços subiram. O ICMS, incidente
a gasolina, óleo diesel, gás, comida, fez a arrecadação, em média, dos estados crescer 25% durante a pandemia. O custeio dos estados caiu, tudo fechou, né? Fechou escola, fechou isso. Então, a despesa do estado parou, a receita aumentou, 1 ano e meio o governo federal praticamente financiou as políticas de saúde em todos os estados, portanto, o dinheiro que era do orçamento do estado para a saúde acabou virando caixa, né? E, no caso do Rio Grande do Sul, aí eu vou separar dos outros estados, nós em São Paulo somos os atípicos no que diz respeito à dívida com a União. Tem 4 anos que o Rio Grande do Sul não paga a dívida com a União, são 4 bilhões por ano. Foi uma liminar do ministro Marco Aurélio. Então, bom, somou-se as habilidades, a receita extraordinária, as questões da saúde que eu deixei de pagar, somou-se a dispensa de eu, durante 3 anos e meio, 4 praticamente, um governo inteiro não pagar 16 bilhões. Bom, esses 16 bilhões que eu não paguei para a União, mas que está ali... É o que é o salário, né, do servidor. Aí você pode ajeitar tudo e passar até a ideia que o Estado está superavitário, mas ninguém é superavitário quando deve 100 bilhões para a União. Sim. Mas o marketing, sempre bem caprichado, diz, não, Rio Grande do Sul está com superávit espetacular. Claro, não paga, a dívida para a União está com superávit. E agora tem que se fazer a renegociação da dívida, muito provavelmente a parcela anual da dívida pós-renegociação deve ficar ao redor de 5 bilhões de reais para o próximo governo, né? Nossa, que bomba, hein? Vai ter uma transição. Eu acho que é preciso fazer essa renegociação. Ele fez o tema de casa para que o Tesouro Nacional aceite o Rio Grande do Sul entrar na renegociação. Vai ter um escalonamento assim de primeiro, segundo e terceiro ano com parcelas bem menores, mas é uma dívida gigantesca que temos para pagar, assim como precatórios é gigantesco no Estado para pagar, o governo está fazendo leilões com deságio, tem comprado precatórios, é uma iniciativa interessante, mas o Rio Grande do Sul, para além de tudo isso, Caio, Lívia e quem nos dá a honra de nos ouvir, aí, de nos assistir, nós somos um Estado que devemos ao Judiciário 14 bilhões de depósitos judiciais que foram sacados, mesmo o Estado não sendo parte. 14 bilhões, é o juro mais alto que se tem de qualquer tipo de financiamento, é saque de depósito judicial. Então, a história que nós temos no Rio Grande do Sul, de dificuldade e tal, ela é estrutural, né? Você vai financiando aqui para pagar o financiamento dali e vai jogando. Melhorou a situação do Rio Grande do Sul? Aparentemente melhorou, mas a gente está com um conjunto de dívidas e com capacidade de investir com recurso próprio muito pequeno. Então, a gente tem que fazer escolhas, tem que fazer prioridades. Né? A minha prioridade 1 é pegar esse Rio Grande do Sul, que em 2007 era o 3º lugar no Brasil em educação, e hoje, em 2021 para 2022, é o 15º lugar, e reerguer essa educação, né? Formar essa base, essa massa de inteligência, levando para as escolas inovação, tecnologia, laboratórios, preparando essa galera para serem empreendedores, entender de economia, entender de finanças pessoais, né? Começar a compreender já na escola esse tipo de coisa. A educação, somado aos gargalos que a pandemia gerou na saúde, se soma os esforços de zerar as filas de espera, que são gigantescas, não só no Rio Grande do Sul, creio que em todos os estados, de pessoas que estão aguardando há ano um diagnóstico, uma tomografia, uma ressonância magnética, uma cirurgia. Quer dizer, hoje você tem, eu estimo ao redor de 500 mil gaúchos esperando por um negócio desses. E se você não limpar essa fila, não comprar vaga em empresa privada de radiologia que funcione sábado, de noite, de madrugada, domingo, hospitais, para a gente limpar essa fila, nós só vamos ficar aumentando a fila e vendo gente morrer por falta de diagnóstico, por falta de atendimento
assim por diante. E a terceira grande questão, que eu tenho falado muito, é o cuidado que nós temos que ter com as nossas microempresas, que são muito geradoras de emprego, muitas já fecharam as portas, hoje outras podem fechar, e a gente tem que ter uma linha de crédito muito favorável, sem burocracia, com pelo menos 3 anos de carência, juros zero, para essas empresas pequenas, micro, não fecharem as portas, manter vivo esse sinal de vida econômica, né? De vida econômica. Quando todo mundo fala, o Estado tem que ser mínimo, tem que ser máximo, eu digo, olha, ele tem que ser mínimo para quem não precisa dele, tem que ser máximo para quem está para viver, para sobreviver, para comer, para trabalhar, precisa do Estado. Aí o Estado tem que ser máximo, é o que eu penso, e o meu governo vai ser máximo para quem precisa. Eu não vou me omitir sobre a fome, eu não vou me omitir sobre a crise dos pequenos agricultores que estão vivendo um momento muito difícil, eu não vou me omitir sobre as microempresas, sobre a fila da saúde, onde são os pobres que estão na fila, não são os ricos. E os ricos já resolveram seus problemas em hospitais privados. Agora, os pobres estão na fila do SUS. Eu não vou me omitir disso. Então, o nosso Estado, na educação, na saúde, na segurança, né, na questão do desenvolvimento e no social, vai ter que ser máximo nesse próximo período. Chega de governo que só faz corte, enxuga, choque disso, choque daquilo, chega. Agora nós temos que entregar dignidade à grande maioria do povo gaúcho, que é um povo que trabalha, que quer trabalhar, mas pode estar sem emprego, mas é digno, né? É digno e merece respeito por parte do Estado. Sim. O senhor acha que há muita diferença entre os candidatos que estão colocados até o momento? Por que eu estou perguntando isso? Porque a gente recebeu o Alceu Moreira, né, o deputado que é líder da frente agropecuária, e ele se porta como pré-candidato ao Rio Grande do Sul também, e ele nos falou sobre o programa de governo dele. Eu achei muito assim, semelhante com o que o senhor está falando, essa questão dessas prioridades, e fiquei muito surpreso, porque, enfim, um cara que apoiou o Bolsonaro, tá com essa agenda mais conservadora, e olha algumas coisas que estão no programa dele que ele adiantou para a gente. Ele fala em recuperar o tecido social, colocar escola com iPad nas periferias, desapropriar os casarões velhos que vão do gasômetro até o estado do Grêmio, para dar moradia para as pessoas que trabalham perto do centro, porque lá tem muita infraestrutura social urbana e está tudo desocupado. Então, ele fala dessa desapropriação e transporte público gratuito. É uma coisa, parece bem à esquerda, né? Ou super ilusória também, né? Sim. Transporte gratuito, se o Estado já está quebrado, aí você fecha as portas dele. Não, o Alceu é meu amigo, eu tenho muito respeito a ele, né? A gente esteve junto nesse processo de apoio ao Eduardo lá em 14, ele é do MDB, é deputado federal, foi meu colega, tem uma candidatura ainda em disputa, o MDB não decidiu ainda. Se vai ser ele ou não, né? Eu acredito que será ele, mas eu prefiro ter muito os pés no chão do que ficar apostando em soluções. Eu parto do pressuposto que eu vou ter 4 anos para governar, né? Sim. Então não adianta você criar. Primeiro que do Porto até o estádio do Grêmio, grande parte estaria uma favela. Ali já tem as pessoas que estão precisando de casa e elas estão morando ali em subhabitações, né? Mas tudo é bem-vindo, as ideias são boas. A questão do transporte custo zero, eu gostaria só de conhecer qual é a equação, como é que paga isso, né? Porque a empresa de ônibus certamente não vai pagar, tem que ter um subsídio gigantesco e eu não sei como isso seria feito. Eu acho que as diferenças da política estão não na teoria, ou nas propostas, ou nos programas, mas na praxis, né? Daquilo que você já teve a oportunidade de fazer e não fez. Eu tenho muita dificuldade, cara, desde que eu fui governo, eu fui oposição, depois fui governo, o que eu não consegui, o que eu cobrei do governo para ser feito, quando eu fui governo não consegui fazer, eu não tenho coragem de voltar a cobrar. Eu sou um cara pé no chão. E é assim que eu serei. Eu quero ser um governador não de procurar problemas e culpados, mas eu quero ser um candidato e um governador que vai
apresentar soluções para os problemas, não para todos, porque ninguém tem vara mágica, mas especialmente de abraçar essa massa de gente que hoje está sofrendo demais, né? Eu serei um governador muito envolvido com essa questão social, né, que agrava a cada dia. Deputado, ontem, dia 24 de fevereiro, a gente comemorou 90 anos de conquista do voto feminino no Brasil. Para as eleições deste ano, o Rio Grande do Sul terá 4.429.000 mulheres aptas a votar, de acordo com o TSE. É o maior número já alcançado na história do Estado, um aumento de 69% em relação a 1988, quando houve o primeiro pleito após a redemocratização. No entanto, o Rio Grande do Sul, até hoje, teve apenas uma governadora mulher, que foi a Ieda Cruzes, do PSDB, que venceu as eleições de 2006, e atualmente tem apenas 3 deputadas federais e nenhuma senadora. Essa situação, infelizmente, a gente vê em outros estados também. Você tem colégios eleitorais importantíssimos, como São Paulo, Minas e Bahia, que nem governadora já tiveram. Eu queria saber se o senhor tem algum projeto mais específico para inserir as mulheres sociopoliticamente no Rio Grande do Sul, ou, quem sabe, talvez até uma vice-mulher. O que o senhor acha? Claro que eu gostaria muito de ter uma candidata a vice-mulher, né, com história, trajetória. Seria super importante poder ter isso. Não só para ser simbólico, né, mas para expressar a verdade das coisas. Eu defendo já há muito tempo, Lívia, que foi um avanço você exigir que os partidos tivessem obrigação de ceder 30% das vagas em disputa para a Câmara de Vereadores, Assembleia Legislativa e Câmara Federal para mulheres. Também foi um avanço destinar recursos do fundo de financiamento para as candidaturas mulheres, mas eu estou convencido que as mulheres têm que ter cadeiras asseguradas a elas nos parlamentos, senão nós nunca vamos ter a proporção, né, igualitária que as mulheres merecem na política. Era necessário que pelo menos 30% das cadeiras de uma Câmara de Vereadores, de uma Assembleia Legislativa e da Câmara Federal fosse para mulheres. Esse é o grande desafio que está posto, né? Do contrário, há uma exclusão muito grande. A mulher já sem falar, claro, quando eu escrevo lá no meu livro Igualdade, né? A mulher é uma das que mais sofre hoje todo tipo de opressão, de desrespeito. A mulher tem a mesma escolaridade de um homem, trabalha na mesma empresa que o homem e ganha menos do que o homem. E as pessoas acham que isso aí não é desigualdade. O machismo, a violência, são companhias absurdas, históricas das mulheres, né? Isso veio lá de trás e até hoje se perpetua quando o pai vendia a filha com 12 anos para o estanceiro rico casar com ela. Isso é uma herança histórica que nós temos. E nós temos que ter políticas afirmativas para as mulheres, precisamos ter espaços para convivência, para governar, né, para eleger as mulheres. Eu tenho uma clareza absurda sobre isso, né, e pretendo ter no meu governo uma representação muito significativa de mulheres. Tenho conversado muito com mulheres, por exemplo, nas questões de educação, né, de dentro e de fora do Rio Grande do Sul, das universidades. Temos que ter protagonismo. E as mulheres que farão o protagonismo. Nós temos que apoiar o protagonismo feminino. É isso que nós precisamos fazer. Não é nós que temos que fazer o protagonismo para ela. Não, as mulheres farão, né? E nós precisamos apoiar as mulheres em todas essas causas. Tá certo. Caião, vamos chamar o deputado para o nosso desafio? Momento Jânio Quadros! Beto, esse é o quadro fixo do nosso programa, que é o Momento Jânio. Como você sabe, o nosso ex-presidente Jânio Quadros, ele tinha o singelo hábito de se comunicar oficialmente por meio de bilhetinhos escritos à mão. Qual que é a proposta? Eu quero que você imagine que você acabou de ser eleito hoje, fevereiro de 2022, presidente do Brasil, e que você escolha uma pessoa
ou uma instituição, ou uma coletividade, para mandar uma mensagem. Essa mensagem pode ser uma ordem, pode ser uma bronca, pode ser um agradecimento, pode ser uma oferta de cargo no seu governo, pode ser um pedido de socorro, qualquer coisa. E é claro que você tem que dividir com a gente tanto o conteúdo quanto o destinatário desse bilhetinho. Todo mundo que vem aqui ao Política ao Quadrado se torna presidente por um bilhete. A gente já fixa todos esses bilhetinhos no nosso site, politicaquadrado.com.br. Vai ficar lá para a eternidade ver. O meu bilhete ele teria que ser mais coletivo do que apenas para um segmento, né? Acho que deveria ser um chamado meio geral ao Brasil, de um modo geral. E o meu bilhete trataria da fome. Uhum. Né? Quando vamos ter coragem de enfrentar essa chaga no Brasil? Quando vamos começar juntos, independente das nossas ideologias de esquerda, de direita, de centro, a enfrentar a fome? Né? Quando vamos, de fato, parar de falar da fome e enfrentar a fome? Eu acho que esse seria o meu bilhete. Certo. Para todos os partidos políticos, inclusive os que eu derrotei na eleição presidencial, já que eu acabei me elegendo. Tá. Acho que é um bilhete que serviria para o setor produtivo de alimentos, né? Serviria para o empresariado desse setor de comércio, de bares e restaurantes, serviria para o governo, para os governos de um modo geral. Para o mercado financeiro, né, também. Não, o mercado financeiro até em Cuba dá lucro, né? Então, sim. Esse mercado financeiro, cada anúncio assim de lucro deles, eu fico pensando como é que a gente não consegue 3 pratos de comida por dia para um brasileiro, cara. Com tanta fortuna, né, que circula na economia brasileira, nos bancos especialmente. Talvez falte uma mobilização e tenha gente que não tenha nenhuma empatia, nenhuma sensibilidade. Mas o meu bilhete seria esse. Vamos acabar com a fome, pessoal? Vamos enfrentar a fome? Vamos dar dignidade aos brasileiros? Tá certo. Isso aí ia ter que fazer um comunicado à nação, não um bilhete. Sim. Ou mas mandar uma carta para cada brasileiro. Isso. No nosso mural vai ficar como se fosse um bilhetinho, esse seu chamamento, essa sua convocação da nação. Mobilização nacional. Mobilização nacional. Beto, muito obrigada. A gente queria muito falar com você, tanto que nós estamos aqui conversando em uma plena sexta-feira, véspera do maior feriado brasileiro. Pois né? É. Então, assim, te agradeço demais de ter vindo até aqui, dividir essa sua experiência com a gente e também nos ajudar a pensar o Brasil. Essa semana eu assisti a uma entrevista do Márcio França, e ele disse que ele, Márcio França, você, o Hollenberg e o Casagrande são a velha guarda do PSB. E ele fez a mesma observação que você fez falando do Arraes. Ele falou assim, olha, a gente filiou Miguel Arraes ao PSB. Isso é mais do que política, né? Isso é história, isso é vida. Então, assim, vida longa ao PSB, vida longa a vocês. E a gente já falou com o Hollenberg, hoje falamos com você. Fica faltando, então, da velha guarda, o Márcio França e o Casagrande. Beijo, deputado, obrigada. Nós fundamos a Juventude Socialista Brasileira. Hoje a gente já está quase na terceira idade. Olha, um abraço grande, Caio, Lívia, a todos que tiveram a paciência, me deram a honra aí de nos escutar, de nos assistir. É sempre bom a gente poder bater um bom papo, assim, franco, aberto, tranquilo, né? E quero cumprimentar o Política ao Quadrado por oportunizar esses momentos, né? Essa iniciativa entre amigos, né? Que vai fazendo novos amigos. Né? Vamos em frente, porque, como eu digo, o pior político, o mais safado deles, não chega no Congresso, nem na presidência, nem no Senado, na Câmara, por SEDEX. Sim. Chega pelo voto. Pela urna. Tem que ter muita clareza sobre isso. Tá? Um grande abraço para vocês, bom feriado. Cuidemos-nos todos, né? Porque a pandemia segue. Grande abraço, Beto. Última coisinha, quero pedir para você
Qual a música da sua vida, hein, Beto? A gente tem uma playlist que todo convidado que vem aqui fala uma música e os nossos ouvintes, depois do nosso programa, quando estiver lavando vasilha, fazendo qualquer outra coisa, dirigindo, vai escutar as músicas dos nossos convidados. Qual música que seria a do Beto, hein? Cara, tu sabe que eu fui professor de canto numa escola. Olha só! Então vai ter que dar uma palhinha, hein? Eu era muito novo, assim, né? Eu fui fazer aula de canto e vira e mexe eu me encontro com caras que foram meus alunos. Agora mesmo eu tive em Passo Fundo no sábado, na sexta-feira, me encontrei com um cara no jantar dizendo, pô, foi meu professor, o dono do restaurante, foi meu professor e tal, né? E uma vez eu encontrei uma aluna numa ótica ali em Porto Alegre e ela me disse, tu fosse o meu professor. E hoje eu entendo por que tu cantava muito pra gente, caminhando e cantando e seguindo a canção, que o pai sempre me perguntava, mas que música é essa, minha filha? Então tá aí uma música para ti, mais atual do que nunca. Do que nunca, verdade. Uma verdadeira obra da luta brasileira, né? Exatamente. A arquitetura, uma obra que conta muito a história, né? E a gente tem que seguir caminhando e cantando. Caminhando e cantando. É isso, pessoal. Muito obrigado. Muito obrigado, Beto. Muito obrigado, ouvintes. Continuem nos seguindo nas redes sociais. Bom carnaval a todos. Um grande abraço. Beijo, gente. Valeu. O Política ao Quadrado é uma produção independente ao quadrado. Ajude a gente. Acesse politicaoquadrado.com.br. Ou, se puder, faça um pix para politicaoquadrado@gmail.com. Apresentação: Lívia Carolina e Caio Barros. Técnica e vídeo: Cauê Pinto e Daniel Madeira. Edição e mixagem: Bruno Rossetti. Produção: Germano Neto. Eu.